Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de números complexos. Essa questão aqui caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Seja H um hexágono no plano de Lagrange, cujos vértices são as raízes do polinômio p de x igual a x menos raiz de 3 elevado a sexta, mais 64. Determine Z pertencente a C, sabendo que o conjunto M igual a ZX, Z pertencente a C e X pertencente a H, é o hexágono que possui V1 igual a menos 1 mais a raiz de 3i, V2 igual a 1 menos a raiz de 3i e V5 igual a 5 menos a raiz de 3i com vértices consecutivos. Bem, o que ele quer que a gente faça aqui? Ele diz que as raízes desse polinômio aqui formam um hexágono no plano de Argand-Gauss. E ele quer que nós multipliquemos, encontrar um z, né, de tal forma que z multiplicado por essas raízes aqui forma um outro hexágono, né, também no plano Argand-Gauss, cujos vértices são V1, V2 e V3, que são vértices consecutivos. Tá? Então a primeira coisa a fazer aqui é encontrar as raízes desse polinômio. Tá? Então nós temos que x menos a raiz de 3 elevado a sexta mais 64 é igual a zero, o que implica que x menos a raiz de 3 elevado a sexta é igual a menos 64. Como nós vamos precisar extrair raiz sexta de um número negativo, eu vou transformar isso aqui na forma trigonométrica, tá? Então, nós vamos ter que x menos a raiz de 3 elevado a sexta é igual a 64 vezes cosseno de π mais i seno de π. Né? Extraindo a raiz agora pela fórmula do Moivre, eu tenho que x menos a raiz de 3 é igual a raiz sexta de 64, que multiplica o cosseno de π sobre 6, mais 2kπ sobre 6, mais i seno de π sobre 6, mais 2kπ sobre 6, com k variando de 0 a 5. Né? A raiz sexta de 64 é igual a 2, de tal forma que x menos a raiz de 3 é igual a 2, que multiplica cosseno de π sobre 6, mais 2kπ sobre 6, mais i seno de π sobre 6, mais 2kπ sobre 6, com k variando de 0 a 5. Vamos fazer a substituição agora dos valores de k para poder descobrir as raízes, tá? Então, para k igual a zero, eu tenho que x1 é igual a raiz de 3 mais 2 cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6, que é igual a 2 raiz de 3 mais i, tá? Para k igual a 1, eu tenho que x2 é igual a raiz de 3 mais 2 que multiplica cosseno de π sobre 6 mais 2π sobre 6, mais i vezes seno de π sobre 6 mais 2π sobre 6, que é igual a raiz de 3 mais 2i. Fazendo a conta aqui, né? Para k igual a 2, x3 é igual a raiz de 3, mais 2 que multiplica cosseno de π sobre 6, mais 4π sobre 6, mais i seno de π sobre 6, mais i 4π sobre 6, que é igual a i. Fazendo essas contas aqui, tá? Para k igual a 3, x4 igual a raiz de 3, mais 2 cosseno de π sobre 6, mais 6π sobre 6, mais i seno de π sobre 6, mais 6π sobre 6, que é igual a menos i. E para k igual a 4, x5 igual a raiz de 3, mais 2 cosseno de π sobre 6, mais 8π sobre 6, mais i seno de π sobre 6, mais 8π sobre 6, que é igual a raiz de 3 menos 2i. E para k igual a 5, x6 igual a raiz de 3, mais 2 cosseno de π sobre 6, mais 10π sobre 6, mais i seno de π sobre 6, mais 10π sobre 6, que é igual a 2 raiz de 3 menos i. Tá? Da forma que plotando isso aqui no plano do Argand-Gauss, aqui eu tenho x1, x2, x3, x4, x5 e x6, tá? Que nós calculamos anteriormente. Tá? Agora vamos ver então onde é que entra esse outro hexágono aqui, esse hexágono dos vértices V1, V2 e V3. Tá? Plotando o V1, V2 e V3, eu tenho que esse hexágono aqui, né? Esse hexágono verde aqui. Tá? Observe que esse hexágono verde aqui, ele vem do tombamento desse hexágono vermelho aqui, tá? Ele deu um giro aqui em torno do centro dele, né? Aqui, desculpa, em torno do centro, não, em torno desse ponto da origem aqui, e depois foi multiplicado por um fator para poder atingir, para aumentar de tamanho aqui, tá? Observe que a origem aqui, ela está na metade dessa aresta aqui desse triângulo, desse hexágono menor, né?
Como é que eu sei disso? Porque da origem até o vértice x3 aqui é 1, né? E da origem até o vértice x4 aqui desse hexágono menor é 1 também, que é um para cima e um para baixo, né? Então esse aqui tá, esse ponto, a origem, está exatamente na metade dessa aresta aqui desse hexágono aqui, tá? Por outro lado, a origem também está na metade dessa aresta aqui, V1, V2 do hexágono maior. Como é que eu sei disso? Porque a parte real de V1 é 1, né? E a parte real de V2 é 1. Quer dizer que essa distância aqui é 1 e daqui até aqui é 1 também. A parte imaginária de V1 é raiz de 3, que é essa distância aqui. E a parte imaginária de V2 também é raiz de 3, né? De tal forma que esse triângulo aqui, V2, que é na projeção dele até o eixo imaginário, até a origem, né? Esse triângulo aqui, ele é congruente com esse triângulo aqui, né? De tal forma que esse ponto aqui, essa hipotenusa aqui é igual a essa hipotenusa aqui, né? A medida dessa hipotenusa é igual à medida dessa hipotenusa. O que quer dizer que a origem está na metade desse segmento aqui, tá? Então, o que que acontece aqui? Esse hexágono vermelho aqui, ele vai girar em torno da origem, tá vendo? E depois vai ser multiplicado por um fator que faz ele atingir esse tamanho maior aqui. Esse efeito de giro mais essa expansão de tamanho aqui é justamente o efeito dessa constante z. Tá? Quando você multiplica por uma constante, um complexo por outro, os argumentos se somam e os módulos se multiplicam. Né? Então é exatamente o efeito que essa constante z aqui vai ter sobre esse hexágono menor aqui. Né? Então vamos lá. Sim. Uma outra coisa. Observe que esse lado aqui do hexágono verde, ele é paralelo ao eixo real, né? De tal forma que esse ângulo aqui, que é 120 graus, que é 2π sobre 3, é exatamente o argumento de V1. Tá vendo que é 2π sobre 3 aqui, tá? Bem, vamos chamar de x um dos vértices, né? Qualquer aqui que é a raiz desse polinômio aqui. Então, na forma trigonométrica, ele está módulo de x vezes cosseno de alfa mais i seno de alfa, tá? Vamos chamar o z, que é a constante que nós vamos multiplicar aqui, de módulo de z vezes cosseno de beta mais i seno de beta, tá? Você fazer a multiplicação de z por x, dá zx é igual ao módulo de x vezes módulo de z, que multiplica o cosseno de alfa mais i seno de alfa mais beta, tá? Observe que esse x3 aqui, ele gira para cá e ele se expande para chegar em V1, tá? De tal forma que a gente pode dizer que V1 é igual a zx3, certo? Ou seja, você multiplicou x3 por z e depois o efeito do módulo, né, de x fez com que esse lado aqui do hexágono menor aumentasse para atingir V1. Tá? Então V1 é igual a z vezes x3. Então a gente pode escrever que z é igual ao módulo de z vezes cosseno de beta mais i seno de beta. V1 é igual a menos 1 mais a raiz de 3 vezes i, que é o módulo aqui de V1, né? É menos 1 ao quadrado, que é 1. O módulo de raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado é 3, então 3 mais 1, 4. Raiz de 4 é igual a 2. Então 2 é o módulo de V1, né? E o argumento que é 2π sobre 3. Cosseno 2π sobre 3 mais seno 2π sobre 3, que nós temos visto aqui. Tá? X3 é igual a I, né? Então, o módulo dele é 1, que multiplica cosseno de π sobre 2 mais seno de π sobre 2. Fazendo a multiplicação de z por x3, eu tenho o módulo de z vezes 1, que é o módulo de x3, cosseno de π sobre 2 mais beta, né? Dado que o argumento de x3 é π e o argumento de z é beta, fica cosseno de π sobre 2 mais beta, mais i seno de π sobre 2 mais beta, que é igual a 1, que é 2 cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. De tal forma que nós temos que módulo de z, que multiplica cosseno de π sobre 2 mais beta, mais i seno de π sobre 2 mais beta, é igual a 2 que multiplica cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3. Tá?
Dessa forma, o módulo de z é 2, né? E 2π sobre 3 é igual a π sobre 2 mais beta, que implica que beta é igual a 2π sobre 3 menos π sobre 2, que implica que beta é igual a π sobre 6. De tal forma que z é igual a 2, que multiplica cosseno de π sobre 6, mais i seno de π sobre 6, que é igual a raiz de 3 mais i. E essa é a nossa resposta. Valeu! Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!